Altura para analisarmos estas e outras notícias hoje com o Vítor Ramos. Vítor, bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu começo por perguntar-lhe se acredita, ao contrário do que dizia Wolfgang Schäuble hoje, que continuam, embora não tenham sido apresentadas medidas alternativas, que continuam a acreditar e literalmente à espera que apareçam ou que sejam apresentadas essas outras medidas. Pergunto-lhe se acredita que ainda é possível um consenso e, consequentemente, evitar um default técnico da Grécia. É difícil. É difícil porque o caminho faz-se que caminhando, e a verdade é que se tem caminhado muito pouco. Temos a ideia que estamos sensivelmente no mesmo sítio, temos muito mais perto do ponto de entrada do que do ponto de saída, por isso torna-se difícil arranjar uma solução que seja aquela que satisfaria os parceiros europeus e que satisfaria a Grécia. Por isso dá-me a sensação que o fim da história, vai haver um fim, não vai ser tão antipático como não vai ser uma saída da Grécia da zona euro, mas parece-me que também não vai ser tão simpático quanto a Europa gostaria. Vão ter que ser criadas algum pacote de medidas extraordinárias que a Europa não gostaria de ter que tomar. De qualquer das formas, parece evidente que vai ter que ser disponibilizado, quer descongelando a tranche que está congelada, de 7.200 milhões de euros, quer através de outro tipo de ajuda, terá que ser disponibilizada alguma tranche, algum montante para o país poder sobreviver nos próximos tempos. Isso sem dúvida. O BCE tem feito a sua parte, tem aumentado semanalmente a linha do ELA, que tem 76 mil milhões dos empréstimos de emergência, mas não pode fazer mais. Não autorizou a emissão, o aumento da linha de bilhetes do Tesouro, mas tem feito a sua parte. Agora, e o discurso de Mário Draghi também vem um bocadinho nesse sentido, compete aos políticos conseguirem fazer a outra parte. Mas claramente, sem essa linha de 7,2 mil milhões, a Grécia não tem como fazer face ao serviço da dívida. E a verdade é que, olhando e se refletirmos no mercado de dívida, nomeadamente no mercado secundário de dívida, que no caso grego é meramente indicativo, mas ainda assim temos, por exemplo, a maturidade hoje a 3 anos a disparar para os 30%. Há 10 anos estava sensivelmente... 12, 14 já. 12, 13, 14, vai oscilando muito para um país que tenta, e sabemos das dificuldades, mas que poderá ambicionar pelo menos no curto, médio prazo acompanhar a trajetória dos vizinhos da zona euro. Parece um cenário cada vez mais distante, em linha com aquilo que dizia. Parece que temos aqui duas grandes realidades dentro da zona euro. Temos o grande bloco dos países que estão sob o programa de compra de dívida do BCE e, portanto, estão a beneficiar de juros baixíssimos, Portugal com juros até negativos. No caso da Grécia, temos um pequeno bloco que está aqui, ou uma ilha, se quisermos, que está completamente isolada para já e que parece não encontrar, ou não sei se não consegue, ou não quer encontrar alternativas para depois poder juntar-se a este grande bloco. Eu penso que quer fazer valer os seus pontos, claramente. Mas há argumentos, há capacidade para nesta fase, e se olharmos para o peso da Grécia na zona euro, na economia da zona euro, o efeito sistémico não existe, e temos visto por estes juros. Portanto, há peso, quer político, quer argumentativo, quer financeiro, para poder bater o pé nesta fase. Eu não partilho muito essa opinião que o efeito sistémico não existe. O que existe é um programa de quantitative easing que cria um chapéu que protege quem está debaixo dele. Mas tenho sérias dúvidas que numa saída desordenada da Grécia da zona euro, que esta calmaria que se faz sentir em Portugal, Espanha, Itália e nos países mais afetados nos últimos tempos, se mantivesse. Seria normal que os investidores começassem a duvidar sobre a eficácia desses países para conseguirem cumprir os objetivos dos programas. Por isso, do meu ponto de vista, a importância da Grécia na zona euro não é tanto económica. A importância da Grécia para a zona euro, para a Europa, é geoestratégica. Daí que a Grécia converse com a Rússia, converse com a NATO, com os Estados Unidos e converse com a Europa, porque a Grécia tem um papel na zona euro que está muito acima do contributo económico. Faz um trabalho de controle da entrada de jihadistas que está muito para além de estar na zona euro. E talvez a grande importância da Grécia neste momento para a Europa é exatamente essa. Porque a zona do Mediterrâneo é controlada por 5 países europeus,
que estão em conversa constante para esse tipo de controle e por 5 países africanos. Por isso, a NATO não me parece que possa abdicar da Grécia. A Grécia, em termos de pensamento, está muito mais perto dos russos, dos ortodoxos russos, do que propriamente dos europeus. O que é que poderá fazer, ou se quiser, que meio consenso poderá ser alcançado perante este impasse ou esta insatisfação do lado europeu? O que é que a Grécia poderá dar que a Comissão Europeia ou que os parceiros europeus possam aceitar? Que meio termo poderá ser alcançado, sendo que aquilo que era exigido era mais medidas para continuar com aquele programa de ajustamento, para poder receber não só agora esta tranche que faltava e depois eventualmente poder beneficiar do quantitative easing e de outro tipo de medidas que possam surgir no futuro, tal como Portugal também já teve, prolongamento de prazos, redução de juros e etc. Os programas que foram implementados em Portugal, e a Grécia pode se inspirar neles, porque deram resultados positivos, nomeadamente o controle da fiscalidade, quem paga impostos, quem não paga, teve um controle positivo. A Grécia aparentemente está a querer introduzir um modelo desse tipo. Parece-me positivo e pode trazer resultados fantásticos para o país. Pode também... A zona euro para a Alemanha é importantíssima. O outro dia falávamos nisto. Se nós criássemos um marco alemão sintético e víssemos a relação do marco alemão para o franco suíço, claramente o marco alemão nos últimos tempos perdeu espaço face ao franco suíço. Numa situação normal, não só não teria perdido espaço face ao franco suíço, como provavelmente ainda teria valorizado face ao franco suíço. Por isso, a Alemanha beneficia do facto de estar na zona euro e poder beneficiar de um euro fraco. A Suíça, para manter a sua moeda relativamente estável, gastou muitos milhares de francos a fazer intervenções cambiais. Muito provavelmente a Alemanha estaria numa situação idêntica. Por isso, feitas as contas, isto é um bocado de fazer contas. Se a zona euro se desfragmentasse, a Alemanha teria as suas exportações penalizadas, porque o marco alemão subiria uma barbaridade, teria que gastar dinheiro para fazer o controle da evolução cambial. Parece-me que de alguma forma fará sentido, se calhar, que parte da dívida da Grécia possa ser suportada pelos parceiros europeus. Sendo que agora terão que ser os credores públicos, porque os privados já foram credores públicos, na última vez. E podemos estar a falar, ou estaremos a falar, de um haircut da dívida grega? De um novo haircut da dívida grega? Podemos. Desta vez assumido por credores públicos? Claro. De que nível? Percentagem é que podemos estar a falar? Já tivemos cerca de 50%? Não sei, o ministro da Defesa grego sugeriu à Alemanha, basicamente era a totalidade da dívida. Disse que precisavam de receber aquilo que não receberam no passado, e isso realmente seria o pagamento total da dívida. Dá-me a sensação que isto é um sinal daquilo que realmente pretendem, ou por uma via ou por outra. Pretendem não pagar a dívida. É uma porta estranha, é uma porta que pode abrir confusão, porque a seguir vamos ter Portugal a pedir uma coisa idêntica e vamos pedir outros países a pedir coisas idênticas e provavelmente a apostarem que faz mais sentido não cumprir determinados objetivos, determinados programas, mas a importância geoestratégica da Grécia, volto a referir... Sobrepõe-se a tudo o resto? Eu penso que se pode sobrepor a tudo o resto, porque... Claramente, os italianos não estão nada interessados que aquela porta se abra. Nós também não. A Europa não está interessada. Nos últimos tempos, assistimos a possíveis atentados terroristas na Europa toda, sem a Grécia fazer o seu trabalho. A situação geoestratégica europeia, a calmaria que de alguma forma temos, poderá ser posta em causa. Por isso, eu acho que a Grécia vai muito apostar nesta tónica. Não tanto na tónica da importância que a Grécia tem em termos económicos para a zona euro, mas a importância geoestratégica que a Grécia tem para a zona euro. Varoufakis, acho que é o Varoufakis que vai aos Estados Unidos. Sim. Agora, algures. Vamos ver o que é que sai de lá. Muito bem. Olhando para outra questão diretamente relacionada também com a Grécia, o papel do BCE e a reunião
do BCE desta quarta-feira. Há pouco falava disso mesmo, Mário Draghi a deixar aqui uma mensagem importante. Uma parte não é nova, dizendo que as medidas implementadas pelo Banco Central Europeu estão a surtir efeito nas economias do euro, mas depois a deixar aqui já uma segunda parte desta vez, que está na hora, ou chegou o momento de se começarem com as reformas. Ou seja, Mário Draghi já percebeu, e é a pergunta que lhe coloco, que o quantitative easing está a surtir efeito rapidamente, e que por isso não convém que os vários governos se deixem cair nesta tentação de juros baixos e deixarem as medidas e as reformas estruturais na gaveta? Sem dúvida. E ele é italiano. Ele percebe disso. Ele funciona, a cabeça dele funciona como um europeu do Sul. Somos mais relaxados e mais tranquilos. Faça isso. E provavelmente, nessa ótica, não é um discurso novo. Vem em linha com o que ele fez no passado. O BCE compromete-se a fazer tudo o que está ao seu alcance e que está dentro do seu mandato. No entanto, é necessário que os governos dos países se comprometam de forma idêntica e que as medidas estruturais sejam implementadas, porque claramente se não houver implementação de medidas estruturais, e eu acho que o Mário Draghi está a ir um bocadinho mais longe, porque se a Grécia conseguir alguma coisa fora do pacote normal, nesta ótica, vai abrir a porta para que outros tentem o mesmo. Por isso o Mário Draghi deverá estar, com certeza, preocupado com isso, porque quantitative easing tem tido um comportamento fantástico. E acima de tudo muito rápido. Se tivermos em conta, é óbvio que o mercado antecipou este cenário nos meses que antecederam o início, mas na prática está em funcionamento há pouco mais de um mês. Portanto, e em pouco mais de um mês temos as obrigações portuguesas, a yield sobre as obrigações portuguesas a 2 anos no mercado secundário a tocarem por diversas vezes nas últimas semanas em terreno negativo. E não só por essa via. O que eu acho que até é mais importante que isso são os dados macroeconómicos que começam a sair. O euro desvaloriza por essa via, claramente, porque o BCE, ao injetar toneladas de euros na economia, faz desvalorizar a moeda. As empresas exportadoras melhoram o seu comportamento. Os últimos dados da Alemanha começam a ser simpáticos. A Itália também começa a dar alguns sinais simpáticos a nível das exportações. Por isso, parece que está aberta a porta para que a Europa exportadora consiga ter uma performance diferente. A Europa, que precisa de financiamento, as empresas que precisam de financiamento, também tem condições mais simpáticas. Por isso, dá-me a sensação que, se olharmos para o que aconteceu em Inglaterra e nos Estados Unidos, começaram os programas de quantitative easing antes. E o conseguiram ao nível das taxas de desemprego. Se perspectivarmos isso para a Europa, o cenário poderá ser idêntico. O cenário poderá ser muito simpático. E tivemos, por exemplo, os dados do FMI também, com os dados, as previsões de crescimento para este ano a nível mundial 3,5%, mas um dos pontos destacados é precisamente a recuperação das economias do euro. Portanto, também podemos dizer que está já ou está a reforçar, melhor dito, uma trajetória de recuperação a economia da zona euro. Eu como português, tenho essa dificuldade, porque É óbvio que quando falamos da zona euro estamos a falar, e aqui há uns anos havia um Nobel que dizia a zona euro não tem 2 velocidades, tem 3 ou 4. Tem várias. Ou seja, a minha velocidade enquanto português, infelizmente o meu cérebro enquanto português não pensa dessa maneira. Mas olhando para outros países da zona euro, Espanha, por exemplo, Espanha perspectiva-se que tenha... Aliás, é uma das notas que o Mário Draghi faz sobre Espanha, sobre o excelente comportamento da economia espanhola. Por isso, parece-me que, se houver esse tipo de contágio, Portugal também, por arrasto, com certeza terá um melhor comportamento. E a economia norte-americana, olhando para o livro da Fed e sobre as conclusões conhecidas ontem, há mais confiança? Poderão os dados, e se olharmos para a earnings season que começou, dados têm sido bastante positivos. A banca, ainda hoje o Goldman Sachs também a apresentar resultados bastante positivos. São um sinal, ou poderão, acima de tudo, dar confiança aos vários governadores da Fed para dissiparem aquelas divergências que vinham patentes nas últimas minutas em relação ao timing ou à subida dos juros ainda este ano? Temos 2 vertentes. Os resultados das empresas, fabulosos. Claramente a economia real está simpática e isso levar-nos-ia a apostar que os salários iam crescer. Não tem acontecido. Tem havido criação de emprego, mas ainda não chegámos ao ponto da taxa de desemprego que obriga que os salários cresçam e que se criem condições para
o consumo interno disparar. E os Estados Unidos Podemos precisam dizer muito... que a criação de emprego está a ser mais, e é uma expressão conhecida dos portugueses, mais precária. Ou pelo menos não tem a Exatamente. qualidade que tinha, que é esse Exatamente. o termo utilizado nos relatórios, não tem a mesma qualidade que tinha antes da crise. Exatamente, porque as taxas de desemprego já estão ao nível de antes da crise, mas os salários estão longe disso. Por isso não se consegue criar economia simpática. Eu já tenho emprego, já estou menos preocupado, mas continuo a ganhar para fazer face às minhas despesas, não para fazer face a despesas extraordinárias. Por isso, claramente, é necessário que os salários cresçam para haver que criação de mais economia. Mas há outras vertentes. Estes dados, estas atas, são antes da saída dos últimos dados do desemprego, que foram menos simpáticos. Foram claramente menos simpáticos. Não sei, e metade dos participantes achavam que após a retirada do termo, que eu não recordo agora, que é o paciente, o termo paciente das atas, que o Fed poderia subir as taxas no primeiro semestre, junto a junho, julho de 2015, já se começa a discutir que provavelmente já só o fará para o fim do ano, ou se calhar só em até mesmo 2016. em 2016. Por isso, eu tendo mais a apostar nisso, porque o efeito da valorização do dólar começa a fazer-se sentir, o efeito da subida da descida do barril de petróleo começa a fazer-se sentir. Ontem li uma nota sobre o número de poços encerrados, é uma barbaridade. Por causa dos custos de exploração? Custos de Que não exploração, compensam face ao valor final. Exatamente, porque é normal que uma empresa que seja extratora de petróleo vá com contratos futuros garantido o preço de venda para os próximos 6 meses, por aí. Mas passado 6 meses começa a ter dificuldade porque começa a ter o preço de mercado. E nos Estados Unidos estamos a falar muito do shale gas. Exatamente. O gás de xisto. O gás de xisto e o petróleo bituminoso, que lá no fundo também é derivado de xisto, e que tem custos de extração aparentemente entre 40 e 60 dólares. Por isso, essas empresas teriam feito contratos de futuros, se calhar a 100 ou 80, 90, por aí fora, teriam os primeiros meses o preço garantido, mas à medida que o tempo passa e que o preço do petróleo se mantém resiliente à subida, é normal que essas empresas, parte delas, encerrem, e ao encerrarem, como é uma zona da economia que está muito dependente de crédito bancário, porque são empresas muito alavancadas, têm balanços muito alavancados, é normal que também os bancos se vão ressentir de alguma forma do encerramento dessas empresas. Muito bem, Vítor Ramos, muito obrigado pela sua análise neste fecho de contas.